Graça e paz, igreja, boa noite para todos. Mais uma vez estamos reunidos hoje. Hoje temos nosso quarteto, que não é de João Soares, mas é o quarteto de Deus, que estará daqui a pouco cantando fazendo um louvor aqui na nossa igreja. Como sempre, para começarmos, vamos ler mais um versículo aqui que representa um pouco do nosso sentimento do dia a dia que Deus nos traz em nosso coração. Hoje eu trouxe um versículo que é pura glória, puro amor, e mostra o quanto nós devemos basear nossa vida na Bíblia, que fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. E quando a gente fala aqui, eu peguei esse pouquinho de boa obra, muitas pessoas pensam em obras físicas, Não seria obras físicas aqui que nesse versículo está dizendo. Ele está dizendo nas obras espirituais, está dizendo na obra de servir como missionário, como a irmã Teresa está fazendo, o irmão Romil, cumprir os chamados na igreja, muitas vezes para ser um diácono ou para ajudar em alguma coisa, ensinar o evangelho, Essa é uma grande obra que Deus nos deu e nos deixou como obrigação. Para mim, eu vejo como obrigação prestar testemunhos e responder muitas vezes uma coisa que eu vejo muito é meus amigos perguntando, como que é a igreja, como que é o evangelho. E para isso, uma vez até conversando com o pastor, eu falei: eu sou vendedor. Para mim ser um vendedor, eu tenho que conhecer o meu produto. Então, eu trabalho em hotelaria, eu conheço muito bem o hotel. Então, para a gente ser um bom pregador de evangelho, a gente tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer muito bem a palavra de Deus, para que você não venha cometer heresias, cometer erros, e que venha afastar até o irmão da igreja, uma pessoa que poderia estar conosco no dia a dia. Vamos orar e agradecer, e daqui a pouco teremos o nosso louvor, nosso quarteto. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer por mais esse momento, Senhor, por estar aqui na Tua igreja, reunido com nossos irmãos. Agradeço também por todas as pessoas que estão em casa, as famílias. Peço, Deus, que mantenham eles em segurança, afastados de todos os males, Senhor. Obrigado, Deus, por manter-me no Teu caminho, nesse caminho iluminado, nesse caminho de paz, Senhor. Agradeço por cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Estão prontos, crianças? Crianças, hein, Rodrigo?
não dá pra viver. Glória a Deus. Aleluia. Próxima música, irmãos, fala do que nós temos que estar sempre, que é na presença de Jesus. Amém. E como é bom estar na presença de Jesus, irmãos. Espero que todos sintam isso dentro do seu coração nessa noite, Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois no dia tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos
Grande louvor. Glória a Deus. Grande louvor. Gabi, vem cá. Vem cá, Nick. Grande louvor, maravilhoso, do quarteto da Igreja Palavra da Vida. Maravilhoso. Vamos fazer uma oração para o nosso louvor, para eles que estão aqui representando nosso louvor, que tem alguns em casa, mas que logo Deus vai nos permitir estarmos todos reunidos. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero agradecer por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, Senhor, louvando a Ti, Senhor, agradecendo, Senhor, e trazendo, Senhor, o que há de melhor que nós podemos oferecer nesse momento, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos todos reunidos. Obrigado pelas pessoas que estão em casa nos assistindo, Senhor, e participando do culto, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor, chama pastor Cido. Glória a Deus. Cada dia estamos sentando mais, né, pastor? É verdade. Glória a Deus. Vamos orar para o nosso pastor, para que ele traga a palavra para nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero agradecer, Senhor, pela oportunidade de ter o nosso pastor na nossa igreja, um pastor coerente, que tenta trazer a palavra o mais próximo possível, Senhor, do que Deus mostra nele no coração, Senhor. Dando o Senhor entendimento e conhecimento para todos nós. Permita, Senhor, que nós tenhamos os corações aquebrantados para seguir a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é gostoso nós estarmos aqui reunidos em torno da palavra de Deus, e o louvor é bem interessante, né? Irmãos e irmãs, o véu que separava não existe mais. Jesus nos uniu a Deus, Ele é o Senhor, né? É maravilhoso. Então que nesta noite, sabe, você compartilhe da palavra de Deus. Aliás, já vão abrindo aí suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, e enquanto vocês vão abrindo as suas Bíblias lá no livro de Tiago, capítulo 1, compartilhe da palavra de Deus, sabe? Irmãos e irmãs, como é gostoso nós aprendermos a respeito de Deus, como é maravilhoso planejarmos nossa vida em Deus, é algo extraordinário. Não percam a oportunidade que Deus tem dado de você crescer na graça, no conhecimento de Deus. Que louvor lindo, maravilhoso. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, a Ele pertence todo louvor. Aleluia. Tiago, nós vamos estar lendo e ministrando a partir do versículo 19 ao versículo 27. Tiago 1, 19, 27. Tá bom? Vamos lá? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para longe se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã.
A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guarde-se incontaminado do mundo. Incontaminado do mundo. Vamos orar? Senhor Deus, Santo Pai amado, em o nome de Jesus, queremos, ó Deus, te agradecer e te louvar, queremos bendizer o teu nome, Senhor. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que muito nos amou. E nesta noite, Deus, eu te peço que o Senhor me use para falar o coração do teu povo, para que em nome de Jesus eles sejam despertados, Senhor, para entenderem que o véu que separava já não separa mais, que as dificuldades que outrora existia, Jesus venceu ela na cruz do Calvário, Senhor. Deus, que o teu Espírito Santo fale com o teu povo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Estamos aí nos preparando para ministrar aí uma série de mensagens no livro de Tiago. Beber uma aguinha para molhar aqui a garganta, pois o livro de Tiago é um livro muito bom, nos ensina muito, e nós queremos estar aí aprendendo com Deus. O mundo hoje é um mundo imediatista, né? O cristianismo hoje praticamente, não para a totalidade, mas para alguns, gira em torno de si mesmo. Então eu entendo Deus do meu jeito e Deus vai fazer do meu jeito, e nós precisamos aprendermos. O título dessa mensagem hoje é Vivendo na Prática da Palavra de Deus. Vivendo na prática da Palavra de Deus. Hoje terminamos aquele período de 6 domingos, não é isso, Nicole? 6 domingos, né? De ensinamentos sobre orações. Sabe, irmãos e irmãs, e você que está nos ouvindo, lógico, você pode entrar lá no YouTube, tá todas elas lá no YouTube, no Face da igreja, tá todas. Mas se você não viu as mensagens, só você perdeu. Porque um dia você vai precisar orar e você não vai saber como orar. E não é que nós demos fórmulas de orações, mas nós mostramos na Bíblia como se deve orar. Tá certo? A mesma coisa é hoje. Se você troca a palavra de Deus por um divertimento, eu não digo que você viaje, né? Vá para a praia 30 dias com a família, vá lá para o Pernambuco, para Belo Jardim, comer um carne de bode com macaxeira, 30 dias. Se você pode, vai, é de Deus. Mas estando em São Paulo, domingo é do Senhor, vamos cultuar a Deus, e aonde você estiver, você é um culto ao Senhor. Então, o tema de hoje é vivendo na prática da palavra de Deus, baseado no texto que acabamos de ler. Lembro-me que na mensagem passada, no domingo passado, nós falamos sobre tornar-se um cristão não isenta o crente das dificuldades. E aí mostramos como você vai vencer a dificuldade olhando para as Escrituras Sagradas. Mas muitas vezes nós não crescemos porque nós não ouvimos a palavra de Deus e tão somente não praticamos porque não a ouvimos, né? É uma festa, é um bolo, não é proibido, mas lembre-se, você tem um período, tem um compromisso com Deus. Tá certo? Então falamos sobre tornar-se cristão não isenta o crente das dificuldades. E hoje vamos estar tratando, vivendo na prática da palavra de Deus. Então somos chamados para vivermos na prática da palavra de Deus. Precisamos, meus queridos e minhas queridas, regar a palavra de Deus em nossos corações. Precisamos regar a palavra de Deus em nossos corações. Como você rega uma planta, tá certo? Precisamos alimentar o nosso coração, para que esta palavra crie em nosso coração raiz. Uma planta sem água, ela não tem vida, ela não cria raiz,
Então, quando bate o sol, que para a planta é uma dificuldade, ela morre. A mesma coisa somos nós, cristãos. Se nós não meditarmos na palavra de Deus, regando a nossa fé, se nós não oramos a Deus, entregando a Ele as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, nós não vamos criar raiz na palavra, nós não vamos criar raiz na rocha, vamos entender um evangelho que não é o bíblico, vamos entender um Jesus que não é o bíblico, não é aquele que os evangelhos revelam, e iremos então errar e muito, né? Mas então precisamos regar. Não basta somente ouvir a palavra de Deus, precisa-se praticar a palavra de Deus. Não é somente ouvir, mas praticar. E para isso, Deus, Jesus, instituiu os pastores para guiar o povo dele, para ensinar, para que você cresça, para que você pratique a palavra de Deus. Mas nós precisamos fazer isso. Não tem como praticarmos a palavra de Deus. Não pense, não tem como praticarmos a palavra de Deus sem vivê-la. Como você vai tocar violão sem você praticar? Sem você viver aquele ideal? Não tem como. O mundo precisa de pessoas que vivam a palavra de Deus. O mundo precisa ver pessoas que vivam a palavra de Deus. Eles precisam olhar e ver Cristo Jesus agindo em sua vida. Como você se olha no espelho, né? As mulheres aí que me perdoem, mas como você se olha no espelho para ver as imperfeições do seu rosto. Assim são as pessoas olhando para você, para ver quem você de fato é. Seria bom que as pessoas olhassem e dissessem: são cristãos, como aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. E eu quero falar com você nesta noite, minha irmã, meu irmão em Cristo Jesus, sobre este assunto. Vivendo na prática da palavra de Deus. Tenha sua vida concentrada na palavra de Deus. Para praticar a palavra de Deus é preciso que Ele esteja no seu coração. Como, meus irmãos e minhas irmãs, eu irei praticar a palavra de Deus se Ele não estiver no meu coração? Se Ele não for a primeira parte da minha vida, se eu não busco Ele em primeiro lugar, como eu irei viver o cristianismo? Eu não posso manear, estar entre dois reinos. Eu não posso estar entre o reino dos céus e o reino das trevas. Jovens e jovas, vocês não podem querer estar na igreja e estar participando das coisas do mundo. Nós, homens e mulheres casados, não podemos ser uma coisa na igreja e outra coisa em casa e outra coisa no trabalho. Se assim for, não estamos praticando a palavra de Deus. Precisamos praticar a palavra de Deus, mas para isso Ele precisa estar nos nossos corações. É o que Tiago vai nos chamar a atenção, porque no versículo 19, ele diz: prontos para ouvir. Como é difícil ouvir hoje. Como é difícil fazer alguém ouvir conselhos, seguir conselhos. Porque cada um tem um conceito. Mas deixa eu te dizer uma coisa que eu disse para minha filha, que é a mais velha, que eu disse para o meu filho, e que eu digo para os jovens e para os adultos da igreja. Meu velho pai, já falecido, dizia para mim que existe dois jeitos de acertar na vida. Aliás, um de acertar e o outro não. Um é, você ouve os mais velhos e diz assim: isso não foi bom para ele, não vai ser bom para mim, não vou fazer. O outro é velho, é careta, eu vou lá e faço, quebra a cara e volto todo machucado. Jesus perdoa? Aleluia, glória a Deus, perdoa, mas a marca fica, a cicatriz fica.
A consequência do ato Deus não muda. Ele te salva, mas se você tiver de morrer por causa da consequência do ato, vai morrer, porque Ele já te salvou. Então, pronto para ouvir. Precisamos, meus queridos e queridas, estarmos prontos para ouvir o que o outro tem a nos dizer. Precisamos, o texto nos diz isso. Qual é a razão desta pessoa? Qual é a verdade desta pessoa? Precisamos estar pronto para ouvir. Mas, Hannah, tem pessoas que nós vamos conversar e eu estou aqui falando, antes de eu terminar, a pessoa já está vindo com a réplica. Não, seja pronto para ouvir, tenha calma. Um diálogo, um fala, o outro ouve. Depois o outro que falou, ele precisa dar tempo para que o outro também fale. Mas tem gente que você está falando e ela já vem no meio. Nos casais isso é batata. O marido está dizendo, mulher, nós não podemos ir para o shopping. A mulher já está dizendo, você não me ama porque você não quer me levar. Não é isso. Espere as explicações. Esperem as explicações. O marido também precisa saber qual é a razão do outro, qual é a verdade do outro. A palavra ainda diz, lá no versículo 19, tardio para falar. Quando chegar a sua vez de falar, a nossa vez, tá certo? Devemos falar e não deve haver em nós ira. Eu não posso ir para o shopping, como já falei. A mulher, quando for falar, no coração dela não pode haver ira. Mas a mesma coisa, o inverso é verdadeiro. Quando chegar a minha vez de responder para ela, não deve haver iras. Porque se haver ira, não conhecemos a verdade. E a verdade não nos libertou. Minha irmã e meu irmão, e você que já é cristão está ouvindo esta palavra, você conhece a verdade. A verdade nos liberta de nós mesmos. A verdade é Jesus Cristo de Nazaré. Precisamos entender isto, tá certo? Provérbios 10:19 diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Conselhos de Salomão, tá certo? Meu pai dizia assim: quem fala demais dá bom dia a macaco. Então seja tardio, não abra muita boca para não engolir mosquito. Ou você que é cristão, não colha um camelo, penere e deixe passar, aliás, cuide para não passar um mosquito e então deixando passar um camelo. Não, irmãos, calma, tenha paciência. Nós precisamos ser um povo calmo, certo? Não dê pressa para falar, ouvir, aprender. Hoje eu aprendi. Hoje fiquei alegre com a Gabriela aqui, não que ela não já veio outras vezes, mas por causa de algo que um tempo atrás eu a ensinei e alguém ali no meio não gostou, mas hoje eu vi como isso ajudou a Gabriela. Eu não quero o seu mal, eu quero o seu bem, porque se você estiver bem, eu estarei bem. Jesus é assim, Ele quer o nosso bem. Tá certo? O versículo 20 diz: vivemos, quando você olha para o versículo 20, nós vivemos em um momento difícil, porque as pessoas fingem um zelo exacerbado por Deus e pela sua obra, um zelo em que nem a Bíblia trata assim, mas é um zelo exacerbado. São pessoas apaixonadas por Deus, só que paixão acaba. O amor permanece, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Você ama a Deus? Então esta obra será uma grande obra aqui na Chácara Eldorado. Agora, se você for apaixonado por Deus, aí a gente precisa aprender com o ancião Miguel, que diz que na hora do louvor a gente chora, se derrete, molha o chão,
mas quando sai daqui, a vida, eu desço da cruz e solto-lhe a mão, né? Não, irmãos, não. É preciso entender que Deus não precisa de ninguém apaixonado. Deus não precisa de você apaixonado por Ele ou apaixonada por Ele. Deus não precisa. O que o Senhor requer de nós é que sejamos pessoas gentis, pessoas amorosas, um com o outro, é o que Ele nos ensina, pessoas melhores a cada dia. Eu não sou melhor do que você, porque eu preciso melhorar a cada dia eu cresço um pouquinho mais, não na estatura, mas no temor a Deus. Minha querida, ame a palavra de Deus. Ela libertou você do mundo, ela te deu vida, e para que você tenha esta vida, foi um preço alto na cruz do Calvário. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, precisamos entender quais são as vontades de Deus para as nossas vidas. Quando você olha para o versículo 21, tem algo muito interessante lá escrito. Ele diz: portanto, despojando-vos de toda imundícia. Quem tem que despojar-se de toda imundícia sou eu e você. Não ore para que Deus venha lhe despojar, a mim e a você. É nós que temos que ter ação. Ação, meus queridos irmãos, de deixar toda imundícia. Nós somos aconselhados pela palavra de Deus a deixarmos toda imoralidade e toda sensualidade. Imundícia. Somos aconselhados por Deus a deixar toda imoralidade e toda sensualidade. Mas muitas vezes nós vemos hoje mais sensualidade, pois as pessoas que agem assim, mais imoralidade, são pessoas apaixonadas, mas não amam a Deus, são apaixonadas. É diferente. É diferente. Sabe, quando o Vânio conheceu a Hannah, ele olhou para ela e aí o coração fez assim, saiu fora. Paixão à primeira vista, não foi amor, mas o amor cresceu a cada dia, tanto é que agora estão noivos. Amém. Glória a Deus. Está vendo? E o amor vai crescendo a cada dia. Quer ver o amor crescer mais? Quando vocês casarem, que aí terão que suportar um ao outro dentro de casa. O amor só cresce nos ralando, irmãos e irmãs. Dentro da igreja é a mesma coisa. Se nós não nos ralarmos, nós não nos amamos. Porque aí eu vou olhar para você e eu vou dizer: poxa, o defeito que ele tem eu não tenho, mas o que eu tenho ele também não tem. Então nós estamos em empate. Por isso que diante de Deus nós somos iguais. Então, meus queridos e queridas, nos despojemos de toda sensualidade. Nos despojemos. E ainda continua: nos despojemos de acúmulo de maldade. Não, pastor, misericórdia, eu sou crente, e sou crente do corinho de fogo, sou reteté, canelinha de aço. Irmãos, a palavra de Deus diz para que nós devemos nos despojar de todo o acúmulo de maldade. Está lá no versículo 21. Não podemos permitir que as coisas ruins acumulem-se dentro de nós, uma vez que somos propensos a praticar o mal. Ou não? Ou ninguém é propenso a praticar o mal? Só Paulo e eu? Não, irmãos, todos nós somos propensos. É a oportunidade que faz a vez. E se você, quando tiver uma dificuldade, se você não for praticante da palavra de Deus, você vai agir carnalmente.
É o que o texto nos mostra, tá certo? O apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 19, ele diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Apóstolo Paulo, ele não é maior do que Jesus, mas ele foi usado por Jesus para escrever 13 cartas. Ele fez 3 missões, 3 viagens missionárias. Ele foi chamado para os gentios, por isso que nós estamos aqui. Então ele diz: olha, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Somos propensos. Para que eu pratique a palavra de Deus, eu preciso obedecer àqueles que têm autoridade e que estão nos chamando para vivermos nesta prática da palavra de Deus. Precisamos aprender a nos desviar não só das grosserias do dia a dia, mas de tudo aquilo que desagrada a Deus, para podermos pôr em prática a sua palavra, a palavra de Deus. Gente, quando eu falo de grosseria, não estou falando de gordinho, eu estou falando de você não saber tratar o teu irmão. Tem irmãos que dá coice, parece jumento lá no norte. Não, irmãos. A palavra de Deus, Germano, diz para a gente praticarmos a palavra de Deus. Então deixa eu te dizer como é a prática da palavra de Deus. Quando eu desprezei Jesus, Ele me amou. Quando eu neguei-o, Ele esperou. Quando eu estendi a mão, Ele me abraçou. Então sejamos igual a Jesus. Sabe, eu tenho uma grande esperança no coração. É que a igreja saia desta pandemia mais forte. Amém. Glória a Deus. Porque você, família, está tendo tempo mais com a tua família, marido com a esposa, esposa com o marido, pai e mãe com os filhos, filhos com o pai. O problema é que muitas vezes a mulher não quer, ou o marido não quer, e às vezes os filhos também não querem. Mas a igreja sairá forte, porque a igreja é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Glória a Deus. E a igreja é você que é a igreja. Então precisamos aprender a nos desviar das grosserias. E aí o texto diz: acolhei, o versículo 21, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, em outra versão, enxertada. Meus queridos e queridas, é você e você que está nos ouvindo. Acolhei com mansidão. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, enxertada. Ao ouvirmos a palavra de Deus, ao ouvirmos, colocar ela em prática, devemos fazer como um galho recebe a seiva. Lembra lá da videira verdadeira de João 15? Estou olhando para ela. Devemos fazer como um galho, tá certo? Da videira que recebe seiva e que traz vida para os seus frutos. Acolher com mansidão é você olhar para Jesus e trazer o melhor dele para você. Jesus foi manso e é humilde de coração. Façamos desse jeito, meus queridos irmãos e irmãs. Façamos. Qual é o fruto que você tem dado diante de Deus? Para você responder esta pergunta, você precisa saber de onde você está se alimentando, o que você está comendo. Para responder essa pergunta, você precisa saber de onde está vindo a ceifa. A palavra de Deus está enxertada em você, está plantada no teu coração, então nada te abala. Então você sairá disso mais forte e você fará a sua família sair mais forte. Mas também eu entendo que há família que dentre um ou outro não vai querer.
Cada um escolhe o que quer. Céu e inferno é proposto. Quem quer ir para o inferno, vai para o inferno. O que é que eu posso fazer? Se a pessoa não obedece a Jesus, então acolha com mansidão a palavra de Deus. Este fruto é dado não segundo a vontade do galho, lá da videira. As frutas da videira é a uva, certo? O fruto não é dado segundo a vontade do galho. Sabia disso? Não é dado segundo a vontade do galho. Não consegue, o galho não consegue, mas é segundo a vontade da videira, que manda a seiva para o galho. Então, para que você tenha bons frutos, pratique a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, se debruce na palavra de Deus. Eu vejo pessoas casando e aí eu fico imaginando, será que eles estão praticando a palavra de Deus? Será que eles vão ter sabedoria para guiar os filhos? Ou eles vão guiar os filhos conforme a forma do mundo? Nós precisamos traçar metas. E aí o texto continua. Essa palavra enxertada, esta palavra é implantada, esta seiva que está no teu coração, o texto diz: a qual é poderosa para salvar a sua alma. É o texto que está dizendo. A minha também. Pode ler lá que está escrito, está dito. O objetivo da palavra de Deus é te dar sabedoria. Te dar sabedoria para você viver segundo a vontade de Deus e salvar a tua alma. Mas nós queremos viver segundo a nossa vontade, não segundo a vontade de Deus. Você vai falar com cristãos e você pergunta para eles, e eu não vou entrar no mérito de um cara ou de outro, mas você tem livre-arbítrio? Tem, eu faço o que eu quero, sou livre. Então, você não conhece Jesus, não entregou sua vida a Jesus. Porque se você conhece Jesus, se você entregou sua vida a Jesus, você faz a vontade de Jesus. É assim ou não? Estou errado? A Bíblia diz isso. Quando nós olhamos para o versículo 22, ele diz: tornai-vos cumpridores da palavra de Deus. Tornai-vos cumpridores. Deus deu uma ordem para você. Deus te tirou de um monturo, de um tremendal de lama. Deus te deu um talento. Deus te chamou para alguma coisa. Então, sejam cumpridores. No versículo 22 da palavra de Deus. Ouvir por ouvir a palavra de Deus somente não traz benefício para nós. Porque o ouvir por ouvir é ouvir de um lado e sair do outro. Não traz benefícios para nós, a não ser que sejamos ouvintes e praticantes da palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não me lembro qual foi o livro que eu li. Não me lembro, mas essa frase não é minha. Então, não é minha, mas eu li em algum lugar. O camarada diz assim: se um anjo, durante um ano, todo dia ele vier e pregar 1 hora a palavra de Deus para você, um anjo, e você ouvir, durante um ano, no final do ano, você não será salvo, se você não a recebeu, e se você não se tornou praticante da palavra de Deus. Então não é ouvir por ouvir, mas é praticar, é testemunhar, é dizer eu sou nova criatura, tá certo? É praticar a palavra de Deus. O texto então continua dizendo: enganando-vos a vós mesmos. Então eu estou me enganando. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu não pratico, eu estou enganando-me, eu estou perdendo tempo. Então eu preciso praticar, enganando-vos a vós mesmos. Quem está enganando? É o pastor? Não, o texto diz que é você enganando a você mesmo. Está no versículo 22. Se somos somente ouvinte, a palavra diz que estamos nos enganando a nós mesmos. No final de tudo, o engano próprio será o pior de todos. Sabe, no final, quando Jesus vier, lembra da mensagem de sexta?
Quando Jesus vier, você olhar e dizer: misericórdia, eu me enganei, eu estava enganado, mas tanto que o pastor cabeçudo Lacido falou, e eu me enganei a mim mesmo. Já assistiu o filme Deixado para Trás? Dá uma olhada lá, dá uma olhada. Esse será o pior engano de todos. Quando nós olhamos para o versículo 23, tá certo? Diz: contempla no espelho o seu rosto natural. Como eu estarei me enganando? Contemplando-me no espelho o rosto natural. Entenda, meu querido, minha querida, você que está nos ouvindo a palavra de Deus, você que é desigrejado, você que ainda não é cristão, entenda nesta noite que como um espelho nos mostra quando o nosso rosto está sujo e precisamos lavar, e os nossos cabelos estão despenteados, e o espelho também nos mostra as rugas do nosso rosto vencido pelo tempo. Assim também é a palavra de Deus nos mostrando como somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. Então, quando você for para esta palavra, saiba que é como se você estivesse olhando-se no espelho e ela está dizendo: como eu sou pecador, como eu preciso da graça, da misericórdia de Deus. Então seja praticante desta palavra. Seja praticante desta palavra. Tá certo? Precisamos praticar. Este é o nosso estado de pecado. Devemos olhar pelo espelho da palavra de Deus. O nosso estado era um estado de pecador. Mas nós devemos olhar pelo espelho da palavra de Deus, para que reconheçamos que somos pecadores. Quando você olha para a palavra de Deus, você se vê como você é pecador e o quanto você precisa de Jesus. E Jesus já te libertou de tudo isso lá na cruz do Calvário, mas você precisa querer praticar estas verdades. É o que Tiago está nos chamando esta noite para fazermos. Quando você olha para o versículo 24, logo se esquece como era a sua aparência. Quantas pessoas vêm ao culto, ouvirão ou ouvem a palavra de Deus? Ou quantas pessoas estão ouvindo ou irão ouvir esta palavra pelas redes sociais? E eu acredito que Deus está falando no coração de muitos de vocês. Mas os apaixonados ouvirão esta palavra, e é a mesma forma do espelho. Você está olhando no espelho e aí você diz, principalmente as mulheres que se preocupam, né, do espelho: olha, tem uns pezinhos de galinha aqui do lado, tem umas ruguinhas, preciso fazer alguma coisa, pentear os cabelos. Mulher não sai sem pentear o cabelo, mas o espelho mostra isso. Mas quantas pessoas irão ouvir esta palavra e logo vão esquecer desta palavra por causa do sistema do mundo? Como a parábola da semeadura. Que terra é o teu coração? Quantas pessoas vão se reconhecer pecadoras nesta noite? Vão até chorar, pois reconhecem que necessitam de Cristo Jesus. Mas quando terminar esta palavra, quando terminar este culto, vão esquecer-se de todas as suas convicções que tiveram neste momento, que estão ouvindo a palavra de Deus, e serão esquecidas, porque são ouvintes e não são praticantes da palavra de Deus. Vão esquecer que o culto não acaba aqui. O culto não acaba aqui, Gabriela. O culto
sai para fora, vai comigo, eu sou um culto a Deus. Eu tenho que viver na prática da palavra de Deus. Como está a tua vida lá no teu trabalho, com os teus amigos? Aliás, homens, jovens e adultos, como está você lá no trabalho com as amigas? Como está a sua honestidade no trabalho? Meninas, mulheres, como está você com os seus amigos? Como está lá no seu trabalho? Sua honestidade? Esqueceu da palavra de Deus, que diz que você é templo do Espírito Santo? Eu queria dizer uma coisa com muita dor no coração. A gente precisa entender que o Evangelho hoje parece que existe algo diferente para os jovens, porque os jovens, não são todos, mas estão mostrando que não estão nem aí. E qual será o futuro? Os filhos desses jovens de hoje, o que serão? Glória a Deus. Voltarão a viver segundo o mundo, esquecerão da palavra, voltarão a viver segundo o mundo, não se permitem e não se permitiram a palavra de Deus ser enxertada no coração, ser plantada, não se permitiram deixar Deus fazer da vida dessas pessoas grandes homens, grandes mulheres. Não se permitiram. Então, quando nós olhamos para o versículo 25, ele diz: atentamente, ou atente na lei perfeita. Qual é a lei perfeita? É a minha? É o meu entendimento? É o que o mundo me diz? Não, é o que a Bíblia diz. É a lei de Jesus. É a lei de Jesus. Meus amados e amadas, você que está nos ouvindo, a religiosidade ou cerimonial é considerado um jugo de escravidão e de dura cerviz ou servidão. É algo difícil de ser seguido, porque os religiosos dizem que você tem que fazer algo que a Bíblia não diz. A lei cerimonial, ela diz que você tem que praticar coisas em que a Bíblia diz que você não tem que praticar. Mas atente para a lei perfeita. Jesus Cristo te chamou e te chama agora neste momento. Te chamou e te chama agora neste momento. Exatamente agora Jesus está falando com você. E Ele está te chamando pelo Evangelho da liberdade. Pois o Evangelho da liberdade diz lá em João 8:32: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 32, 36. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Então você precisa conhecer este Evangelho, você precisa conhecer esta palavra, você precisa praticar e viver esta palavra de Deus, para que a tua vida mude, para que seus filhos sejam bênçãos, para que você seja bem-aventurado. É o que o versículo diz. Bem-aventurado é feliz, mais do que feliz. O estado de ser feliz ou bênçãos de Deus para a sua vida. Bem-aventurado não está em conhecer, em ouvir somente, mas em fazer a vontade de Deus.
não é o falar somente, mas o viver a palavra de Deus. Venha nesta noite viver a palavra de Deus. Venha nesta noite permitir Jesus Cristo, através do Espírito Santo, mudar a tua vida. Venha para Jesus, deixe Ele guiar a tua vida. Deixa eu dizer uma coisa: ter carro, ter casa, ter avião, não é sinônimo de ser cristão. Isso é ter, não é ser. Tá certo? Precisa conhecer. Venha mudar a sua vida. E aí quando você vai para o versículo 26, lá diz: a sua religião é vã. Por quê? Porque a sua religião é vã? Porque as pessoas querem reconhecimento. Sabe, as pessoas querem reconhecimento. Se elas não tiverem tapinhas nas costas, elas saem da igreja. E elas saem porque o pastor não gravou. Estou nem aí. Não é? Querem reconhecimento. O cerne da palavra de Deus é ser cristão. E ser cristão é dar a Deus a honra, a glória e o louvor pela tua vida. Pela tua vida, é o cerne, é o centro da palavra de Deus, é ser servo, é ser praticante da palavra de Deus, é ser praticante da palavra de Deus. Para os praticantes da vã religião, existem muitas censuras, muitas proibições. A pessoa que tem uma língua solta, né? A pessoa que tem uma língua solta, por exemplo, que fala tudo que dá na telha, já ouviu isso? Eu falo que dá na telha. Por acaso você é uma casa? Né? Se for, é da maldade, porque você é templo do Espírito Santo. Então você não fala o que dá na telha, nem sua língua é solta. Não pode ser assim, ter a língua solta. Ah, mas eu preciso, eu tenho que fazer. Não pode, porque se você tiver a língua solta, o seu coração não é humilde, é arrogante. Jesus em nenhum momento deixou de ser humilde. Ele praticou aquilo que o Pai mandou. Como filhos, nós devemos praticar aquilo que o Pai tem nos mandado fazer. Não tem amor pelos outros. Quem tem a língua solta não é uma pessoa pacificadora. No mundo diz que é a pessoa isqueirinho. Está sempre com o isqueiro na mão para pôr fogo. É assim. Tem um homem na internet que ele dá aulas de autoajuda para líderes, e ele diz que ele fala a diferença do crente gato e o crente cachorro. Alguém vem dizer, e sempre é do pastor, né? Rapaz, você viu o pastor? Você viu o que o pastor fez? Aí o crente gato diz: meu, não é que é assim mesmo? Eu já tinha reparado. Aí ele diz: o crente cachorro, ele faz: ho, ho! Na minha igreja não, meu pastor não. Na minha igreja não, vou chamar o pastor agora. Pega o celular, pim, 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 pastor, fulano está aqui, está dizendo isso e isso, e eu estou nervoso. O senhor vem aqui para nos ajudar, vem esclarecer, pastor. Está vendo? É assim que nós devemos ser. Não podemos ter língua solta. Então, meus queridos irmãos, olhe para o texto bíblico, viva a religião pura e verdadeira, tá certo? Por um viver santo e um coração amoroso, que são característica de uma nova criatura em Cristo Jesus.
E essa é visitar os órfãos e as viúvas. Precisamos levar alívio aos órfãos e às viúvas, pois são muito negligenciados nos dias de hoje e na época que Tiago escreveu isso. E saiba que Deus tem um cuidado especial pelos órfãos e pelas viúvas, e por mais alguns outros. Mas o texto está falando desses dois, nós vamos falar dos dois, tá certo? Um cuidado, Deus tem um cuidado especial, tá bom? E a si mesmo guarde-se, incontaminado do mundo. É você e eu que precisamos nos guardar incontaminado do mundo. O texto está dizendo isso, lá no versículo 27. Não podemos deixar que o mundo diga quem somos. Não podemos permitir que o mundo nos ensine a viver, porque a palavra de Deus já nos ensina. Se vivemos na prática da palavra de Deus, o mundo saberá que somos cristãos e faremos a diferença para a glória de Deus. E eu quero concluir dizendo para você nesta noite, minha querida irmã, meu querido irmão em Cristo Jesus, entenda de uma vez por todas que a obediência à palavra de Deus vai te levar à prática de grandes obras na igreja, no teu trabalho, na tua família e na tua rua, porque você será um grande homem, uma grande mulher de Deus. Ouvir e não fazer nada é um sinal de um coração enganado. Ouvir e ficar sentado sem fazer nada é um sinal de um coração enganado. Então avalie as áreas que você está sendo enganado e mude. Você precisa mudar nesta noite. Isto é, reconhecer a sua fragilidade, reconhecer a sua dependência da prática da palavra de Deus. Torne-se a partir de hoje praticante da palavra de Deus, a palavra que é salvadora para você e para sua família. E eu quero então terminar dizendo: você que ainda não é cristão, ou você que está desigrejado, quer mudar o rumo da sua vida? Você, desigrejado, sabe o peso que você está carregando por você ter deixado a palavra de Deus. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, Deus não vai levar em consideração o tempo da sua ignorância, o tempo que você não tem conhecimento. Você que já é cristão e está sentado sem fazer nada, é tempo de mudar. É tempo de ser um cristão operante no reino de Deus. Então o que Tiago está nos dizendo, nos ensinando é: pratiquem a palavra de Deus, vivam a palavra de Deus. Então, se você que é desigrejado e quer se reconciliar com Jesus, deixe um comentário, seu número de telefone, eu vou ligar para você, nós vamos conversar, eu vou te levar a conhecer Jesus. Você que ainda não é cristão e quer conhecer a palavra de Deus, deixa também lá um recado, também irei conversar com você e irei mostrar para você como você vai andar. Você que já é cristão da palavra da vida, ou precisa de ajuda de outra, que está em outra igreja, mas quer falar com outro pastor e quer trabalhar na obra, também me mande mensagem, nós iremos conversar. Você irá ser operante para que teu filho, tua filha veja o grande homem, a grande mulher de Deus que você é. Amém? Quero orar com você e agradecer a Deus por esta palavra. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em o nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me deu nesta noite de pregar a Tua palavra para o Teu povo, Senhor. Deus, sou grato ao Senhor pelos irmãos e irmãs que estão aqui comigo, fazendo esta live acontecer, Senhor, pois sozinho eu não consigo, Senhor. Somos corpo de Cristo Jesus, precisamos uns dos outros, Deus.
O Senhor os chamou, então que o Senhor os capacite para que eles possam crescer cada dia mais na graça, no conhecimento do Senhor. Deus Santo, Pai amado, fala ao coração, Senhor, das pessoas que estão desigrejadas, em o nome de Jesus. Pai, que elas possam se reconciliar com o Senhor, que elas possam compreender que aquilo que o afastou da tua presença, o teu amor, que o amor de Jesus que une elas ao Senhor é muito maior, e elas retornem ao Senhor. Aqueles, ó Deus, que ainda não são cristãos, que não entregou a vida deles ao Senhor, Pai, que o teu Espírito Santo convençam eles em o nome de Jesus nesta noite do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, para que eles possam também querer te conhecer e se convertam ao Senhor. Deus Santo, Pai amado, concede aos meus irmãos e às minhas irmãs uma semana de vitória em o nome de Jesus. Quero também, Senhor Deus, orar pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Senhor, por aqueles que estão enfermos, que em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus, que eles recebam neste momento do Senhor um bálsamo de cura, Senhor, em o nome de Jesus. Ó Deus, para aqueles que estão fracos na fé, que eles sejam, Senhor Deus, lembrados neste momento. Que no demais, irmão meus, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, Senhor. Deus, em o nome de Jesus, guarda o teu povo, nos leva em paz, pois estamos saindo daqui para as nossas residências, Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, e a igreja diz amém. Vamos em paz em o nome de Jesus. Que Deus te dê paz, te guarde. Amém.